Amiga ou minha inimiga? A morte. É um tema que eu não gosto de falar, mas me pedem muito. E eu queria falar um pouco sobre, para mim, morte é o passaporte ou a passagem que me leva ao voo final para o meu lar. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Ou, em algumas versões, na casa do meu pai tem muitos aposentos. Morte. Vocês já sabem como é que os egípcios encaravam a morte, o deus Anubis, Amon-Ra, sem falar do grande mito Hades, que era um deus para eles extraordinário. E Cristo veio exatamente desfazer tudo isto. Paulo também. Eu não quero que sejais ignorante acerca daqueles que dormem. Paulo chama de perigo de ignorar essa verdade extraordinária. A passagem desta para outra vida. Cristo pegou aquela turma toda que estava fora do pré-estabelecido descanso, paraíso. Aqueles que morreram sem conhecimento, ele foi lá e pregou para os cativos, trouxe cativo o cativeiro e deu 2 aos homens. E daí por diante, nós temos a morte dele e a estupenda ressurreição. E ele é o primeiro. Ele é a primícia. Então há o segundo, há um terceiro, há um quarto, há um quinto, enfim. Então planta-se um corpo corruptível e se recebe um corpo incorruptível. Morre-se um corpo carnal e a gente herda um corpo espiritual. Sem essas papadas, sem minhas cães brancas, que para mim não significa nada. Bem, mas eu queria deixar um pouquinho mais claro isto. Eu estava comentando hoje na reunião que eu tive de manhã que imagine eu pegar um avião e ir para a China sem falar o mandarim, sem falar inglês. A língua, os costumes, a geografia, eu vou me sentir perdido. Eu preciso então de um intérprete, nem que esteja no celular ou alguém, enfim. Gestos, nem todos eles são entendidos. Tem pessoas que passam pela oportunidade de viver sem conhecer a linguagem do Evangelho. Sem conhecer o GPS, o Evangelho, que te vai mostrar o caminho, que vai tornar a sua passagem mais rápida. Existe, às vezes, nas BRs que a gente anda, né, pontes que caem, então os desvios são desvios de 100 quilômetros, 200 quilômetros, né? Sublimação, como Freud chama, que são os desvios das nossas rotas. E a pessoa que não conhece a verdade que o liberta,
não esquecendo que a vida está no final dela, não essa vida biológica, mas a zoe, a vida de Deus. Não o amor eros, o amor filão, mas o amor ágape. Então, ela subitamente parte. Ela vai embora sem informação nenhuma. E ela foi usando o que de mais importante nós temos, é livre-arbítrio. Mas livre-arbítrio que não sabe que fomos comprados com o sangue inocente, cumprindo uma lei, levitas, que era a lei do holocausto. E a dele é pior, de expiação, fora de Jerusalém, porque ele era considerado imundo. E na verdade não era ele, éramos nós. Então, a pessoa morre, o que é o espírito volta para Deus que o deu. Salomão fala isso. Mas e a alma? O que eu fiz com a minha vontade? O que eu fiz com as minhas vontades, com as minhas emoções e com a minha mente? Botei uma série de chip, uma série de informações, mas não tenho nenhuma noção. São ótimos advogados, são ótimos juízes, são ótimos promotores, são ótimos médicos, são ótimos engenheiros, mas nada de Deus. Não conhece nada do outro lado dessa vida paralela. Aí você parte. Não pense você. O que morre é teu corpo. Mas teu espírito, como eu disse, volta para Deus. Mas é tua alma. Alma que pecar, perecerá. Mas perecerá como? Ele parte para o juízo. Mas que juízo? Juízo aí significa plenitude. Juízo quer dizer adulto. Medida de adulto. Então ele é pleno dos erros que cometeu, pleno das misérias que ele fez nesse planeta, pleno das ignorâncias que cometeu, pleno dos roubos que fez, pleno nos enganos, nas traições que houveram. Ele não teve tempo de colocar o chip do Evangelho. Então ele morre, mas a psique fica ligada ao corpo, ao cemitério, ligado ao planeta. Ele não acredita no que está acontecendo. É só você ler a história do rico de Lázaro. Já falei sobre isto. Avisa os meus que não faço o que eu fiz, porque eu estou aqui perdido, pedindo apenas um pingo d'água na minha língua. Aí a resposta foi, lá já tem os profetas de Moisés, que eles ouçam, aprendam. Tudo consumado. Agora a missão da igreja é essa. Como crerão se não há quem prega? Então quem morre sem o chip do Evangelho, sem a graça da salvação, sem a justificação, regeneração e santificação, ele está em trevas. Segundo Mateus, é ranger de dentes, é o barulho de correntes, é desespero. Quer dizer, ele usou uma sublimação. Ele está usando uma sublimação. Ele vai demorar a chegar a Deus. Isso pode demorar sécula seculorum. A escolha é feita aqui. Eu existo aqui para escolher aqui o caminho certo, estreito e não largo, espaçoso. Como eu disse ontem, né, que a unanimidade é burra. Não creia na unanimidade. Não morra sem Cristo. Não morra sem o chip da salvação. Não morra sem o GPS do Evangelho. Não caia nessa asneira, porque você vai entrar em pânico.
e você não vai saber o que fazer, porque você vai estar como se estivesse na China, sem inglês e sem o mandarim. Beijão.